Boa noite, pessoal! Já dando aqui o boa noite para vocês. Vão aí escrevendo no chat, né? De onde vocês estão nos vendo, nos assistindo, conectados aqui com a gente. É nosso primeiro Edoc Talks, né? Deste mês. Então, nós vamos falar aqui sobre um tema muito interessante, que é inteligência artificial na engenharia, né? Como é que será que a inteligência artificial tem impactado o segmento de engenharia e de construção, né? Quais são os desafios, oportunidades ali e melhores práticas também. Lembrando que o Edoc Talks é uma ação, né? Online, nosso esquenta para o EDOC 4A Rio de Janeiro, que será no dia 5 de setembro, lá no centro, né, do Rio de Janeiro, então ao lado do Museu do Amanhã. Espero encontrar vocês presencialmente para a gente fazer aquela troca gostosa que o presencial tem, aquele café gostoso, aquele bate-papo e aquela imersão no segmento de engenharia e construção com aplicações práticas, cases, né, histórias de sucesso aí do segmento com relação à transformação digital, com relação a projetos de gestão da informação. Então, dados aqui os nossos recados iniciais, hoje está com a gente o Otto Machado, né? Ele é um edoquiano já de longa data, né? Então, quem participa do EDOC acaba recebendo o título de edoquiano. Então, Otto, vou deixar aqui esse espaço para você dar o seu boa noite e a gente já começar com o conteúdo. E participando desses eventos, como eu sempre falo, né, a gente tem um objetivo comum, tanto a Profits quanto a- o, a- o IDOC, né, o evento em si, o IDOC 4A, querem difundir a questão da organização documental em todos os ambientes, inclusive dentro do ambiente de engenharia. E nós estamos aqui com esse mesmo propósito, por isso que essa união dá tão certo, né? É uma sinergia aí de objetivos, a gente se complementa. Então, espero que essa parceria aí dure bastante tempo ainda. E reforçando o seu convite, a gente hoje vai bater um papo, mas o importante é que todo mundo vá lá no dia 5 de setembro, no nosso presencial para participar, né, de todas as palestras, para a gente bater um papo, trocar mais ideias. E, e é isso. Só reforçando que eu sou o representante da Profits Consulting, que é a empresa que atua nessa questão de gestão documental, né, em vários ambientes, inclusive no ambiente de engenharia. E nós temos a nossa plataforma WeClick, que hoje é uma das plataformas mais utilizadas dentro do ambiente brasileiro de engenharia, grandes projetos utilizando. Então, estou representando aqui a Profits. Muito bom, Otto. Pessoal, eu vou, ao longo do nosso bate-papo aqui, vocês podem ir interagindo pelo chat. Já estou vendo bastante gente aqui dizendo, né, a sua região, Rio de Janeiro bem representado aqui. Nós vamos interagindo aqui e respondendo as perguntas ao longo da nossa conversa no chat aqui, tá bom? Então não deixem de aproveitar, o conhecimento, né, que o Otto vai trazer para gente. Inteligência artificial é o assunto do momento e aproveitar e deixar aqui também para vocês, para quem não viu a programação completa do EDOC no dia 5 de setembro, tem aqui o linkzinho para você verificar os temas, né? Eu acho que essa edição ela tá muito especial, são temas relevantes, temas da atualidade. Então, na engenharia e em outros segmentos também, quando a gente fala de tecnologia, nós dormimos com uma tecnologia e acordamos com outra, né? Os processos ali mudam muito rápido, a tecnologia avança muito rápido nesse segmento e você, profissional da informação, profissional de TI, gerentes de projetos, precisam estar atentos, né? Então, reforçando o convite do Otto de estar com a gente no presencial, fazendo essa troca, essa conexão e o mais importante, né? Se atualizando sobre as novidades de mercado. Então, para a gente já engatar no nosso conteúdo, Otto, eu queria saber de você. Assim, quais são, se você tem alguns exemplos, né, do uso de inteligência artificial, como é que isso está sendo utilizado no dia a dia de projetos de engenharia, né? E onde, na sua visão, essa inteligência artificial está trazendo ganhos reais, né? A gente escuta dois extremos, né? Que a inteligência artificial está sendo aplicada
super positivamente, trazendo ganhos reais, e também a gente escuta e ouve falar de muitos projetos que não foram tão bem sucedidos. Às vezes aquela aplicação era robusta demais para um processo muito simples, então tem toda essa questão, né, de custo, qualidade dessa implementação, prazo, né? Então, o que que você pode contar para a gente aí de casos concretos de uso e os caminhos aí que as empresas e as instituições podem seguir nesse cenário? Legal, Ana. Ótima pergunta. Bom, primeiro, é importante a gente saber que o ambiente de engenharia ele é muito propício para o uso da IA, tá? Por quê? Porque dentro dos projetos de engenharia, a gente está falando de um ambiente com muita informação circulando, muita informação. Além disso, informações complexas, muitas vezes desestruturadas. Então, é um ambiente perfeito para que você aplique essa nova geração aí de metodologias, de técnicas de IA que ajudam você, o profissional, né, as empresas, a resolverem várias questões importantes. É, e alguns exemplos, né, que a gente já vem observando o uso da IA com resultados bem positivos. Mais focado, meus pontos aqui vão estar bem focados na parte de documentação, tá, Ana? Que é o nosso foco, do uso da IA dentro de ambiente de engenharia relacionado a documentos de engenharia. Então, uma das aplicações interessantes é a questão das perguntas abertas. Antigamente, você tinha necessidade de conhecer as normas todas de cabeça, os manuais, os procedimentos, e entrar lá, estudar tudo no detalhe. Não que você não precise mais fazer isso, mas agora você tem um aliado, né? Você tem aí uma ferramenta com a IA importante, que é a possibilidade de você fazer perguntas abertas em cima dessa documentação e ter alguns insights. Você, inclusive, pode usar essas respostas como um filtro, né, dentro daquele universo que depois você pode ir lá e você mesmo consultar. Mas você pode fazer perguntas é, num sentido, vamos supor que você tem um manual de RH, né, da empresa, um procedimento de RH, de departamento pessoal, e você quer saber um detalhe ali sobre as férias, né, como é que você tira férias. Você pode, se essa documentação tiver sendo gerida com uma ferramenta que tenha funcionalidades de IA, você pode selecionar lá os procedimentos e perguntar: como faço para tirar? Quais são os tipos de férias que eu posso tirar, os modelos de férias? E a IA vai trazer a resposta para você com base no conteúdo que ela vai aprender daqueles documentos ali que estão disponíveis. A mesma coisa dentro da engenharia, né? Você tem lá os documentos técnicos, você tem os catálogos de fornecedor, você tem uma série de documentos que você pode fazer a pergunta. Com base nos fornecedores, nos catálogos que eu tenho, quais são os fornecedores que atuam dentro desse contexto? Então, tem muita coisa bacana que você pode fazer em relação a perguntas abertas, aonde a IA vai lá dentro dos seus documentos e vai aprender e vai te trazer um retorno. Outro recurso interessante, resumos de documentos, né? Muitas vezes até em outras línguas. Você tem um catálogo de um fornecedor em inglês, muito técnico, muito com várias páginas. Você pode pedir, clicar no documento ali e pedir para ele resumir, para ver se aquilo ali é o que você está precisando, né? Se aquilo ali está dentro do contexto que você precisa analisar. Então, resuma para mim o documento. Ele vai trazer isso, é um catálogo de um fornecedor desse tipo de equipamento, com essa característica, pá, 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 pá. Ah, é isso que eu quero. Aí você vai lá e abre o catálogo. E isso tudo numa agilidade muito grande, né? O interessante da IA no estágio que a gente está hoje é que essas perguntas você pergunta, daqui a 5 segundos, 10 segundos já vem a resposta. Então, também não é uma coisa amorosa, né? É, Outra questão interessante é a estruturação de informações desestruturadas. Então, você pode pedir para a IA, por exemplo, criar uma tabela, criar um gráfico a partir de documentos técnicos, né? Ela vai ler, a IA vai ler ali uma série de desenhos,
uma série de memórias de cálculo, e você pode pedir para fazer uma tabela com base em materiais que estão dentro dos desenhos. Então, você tem ali desenhos que tem ali uma série de materiais dispersos naquele desenho. Você pode pedir para a IA organizar isso para você numa tabela, né? Para facilitar depois enviar para a área de suprimentos e tudo mais. Uma outra aplicação muito interessante, e que essa daí ela tem um grau de complexidade maior, mas que quando a gente conseguir implementar isso de uma forma satisfatória, vai ser, assim, eu acho que um ganho de produtividade incrível, é a possibilidade da IA te ajudar na verificação dos documentos. Então, você pode mandar um documento de engenharia, e aí você pode pedir para a IA, baseado em várias premissas, várias regras, vários padrões, a IA te ajudar a preencher o checklist de verificação. Otto, mas aí eu vou deixar de ter um verificador? Não. Mas o verificador, ele já vai ter uma base para ele servir de referência, vai agilizar o processo. Inclusive, a IA pode dar o argumento, por que que ela marcou aquilo ou não. E o verificador é que vai garantir que aqueles argumentos estão válidos. Mas com isso você ganha agilidade, você ganha assertividade. Outra coisa interessante, preenchimento de metadados. Um desafio que a gente tem hoje em relação aos gerenciadores de documentos de engenharia é garantir que os metadados que estão dentro do software, que inclusive vão ser usados para depois você localizar um documento, né, fazer um agrupamento, uma classificação, se eles são fidedignos e se eles estão preenchidos na totalidade. Porque existem muitos dados faltantes. Na hora que você está preenchendo ali os metadados, muitas vezes você não tem todas as informações naquele momento, fica em branco, aí você esquece de preencher. Aí fica lá um conjunto de documentos sem título preenchido dentro do software. Aí você quer fazer uma pesquisa pelo título? Esses documentos não vão aparecer. A IA pode te ajudar a preencher os metadados dentro do sistema de gerenciamento de documentos, com base no conteúdo dos documentos, e validar se aqueles metadados ainda estão corretos. Por quê? Acontece também muitas vezes de você fazer uma revisão de um documento e ir lá e alterar o título dele. Na engenharia tem muito disso, né? Você cria lá os slots dos documentos, então fica desenho de fundação 01. Aí, à medida que o desenho vai sendo desenvolvido, que a pessoa coloca o título final, né? Desenho de fundação de sapata, tipo tal, não sei o quê. Você tem que ir lá e atualizar isso no GED, né? No gerenciador, porque senão o título que fica no desenho, lá no carimbo do desenho, não vai bater com o que está no GED. A IA pode te ajudar isso. Ela vai fazer um check e vai falar: opa, aí o desenho está com um título o GED está com outro título. Dá para fazer isso. Outra questão legal, pesquisa semântica. Antigamente, você tinha que decorar o código dos documentos para você localizar um documento. Ah, poxa, eu estou precisando localizar aqui um documento, mas esqueci. Eu não sei se é o 080, o final dele, se é 835. Acabou isso. Agora você vai chegar e falar: gostaria de localizar um documento de fundação em que tem o estaca do tipo raiz, papapá. Aí a Brum vai trazer para você todos os documentos que têm aquela característica, que são as pesquisas semânticas. E geração de relatórios. E essa questão de relatórios é muito interessante, porque a IA vai poder gerar relatórios não só baseado nos documentos 2D, ela também vai passar, já está passando, a ler os modelos 3D. E aí você vai conseguir tirar as informações que estão ali dentro do modelo e trazer elas em formatos de gráfico, em formatos de tabelas, e de uma forma que seja muito mais fácil tomar decisões, saber o avanço. Então, não só os projetos que são em 2D, mas os em 3D também vão se beneficiar do uso da IA bastante. Tá? A partir dessas ações que a IA está já fazendo, você traz vários ganhos reais importantíssimos para os projetos, tá? Você reduz retrabalho, porque você vai ter informações mais assertivas, com menos risco de você estar, por exemplo, trabalhando num documento desatualizado, aquela questão do check, para verificar se a revisão está batendo com o que está dentro do GED. Então, tem uma série aí de ações que você vai evitar retrabalho. Você ganha agilidade na tomada de decisão.
Você melhora a qualidade e a rastreabilidade das informações e você aumenta muito a produtividade da equipe técnica que está atuando dentro dos projetos de engenharia. Excelente, Otto. Foi aqui um show de informação. Deixa eu consolidar aqui para ajudar o pessoal a assimilar tudo que você trouxe, né? Você trouxe pontos muito importantes aqui. Então, de aplicação prática, né? O que que a gente tem aqui em resumo, né? A gente tem o processo de verificação automatizado, né? O uso da inteligência artificial ali fazendo uma parte do processo de verificação técnica, também verificação de comparação de título, de metadados com o conteúdo dos documentos, o processo de consulta que você comentou também, né? Fazer ali uma consulta sem precisar lembrar do código muitas vezes, né? E fazer uma pesquisa semântica, isso é bem interessante. E o que mais me chamou a atenção aqui, Otto, é a análise do conteúdo do 3D. Isso é uma grande revolução nesses processos ali, de construção dos projetos de engenharia, né? Isso eu achei realmente, assim, muito interessante. Fiquei curiosa, né, para ver a aplicação prática disso, mas vamos aguardar isso para ver juntos no presencial, né, lá no nosso evento, no centro do Rio de Janeiro, no dia 5 de setembro. E, Otto, é a 12ª edição já do EDOC Engenharia, que interessante, né? Já estamos aí em 12 edições e eu acho que boa parte delas é com você, né? Junto aí com a EDOC, com o evento, e isso é muito legal. Então, a cada evento a gente vai acompanhando a evolução, as novidades e do que você trouxe aqui, realmente, a análise de conteúdo do 3D me chamou bastante atenção. E aí, pessoal, quero saber de vocês, né? Vocês já viram isso na prática, né? Aplicações práticas da IA para gestão documental. Lembrando que o tema da palestra do Otto lá no dia 5 de setembro é Inteligência Artificial aplicada à gestão documental. O Otto não vai trazer todo o conteúdo dele aqui, a gente está só fazendo esse bate-papo para interagir com as novidades. Tenho certeza que lá no evento nós vamos saber muito mais. Muito legal, Otto. Aí, continuando o nosso tema aqui, né, de inteligência artificial, redesenho de processos ali, o que que você acha, né, com relação à aplicação da IA, né? Como é que a IA, então, ela está mudando o papel dos profissionais, né, no contexto da engenharia? A gente viu ali, dentro do que você falou, uma automação de verificação, não é que substitui, né, esse profissional, né? Mas ele traz ali alguns ganhos e alguns benefícios. Então, como é que está caminhando ali essa. Porque a implantação de qualquer nova tecnologia, em especial a IA, né, que a gente ganha a escala quando a aplicação é bem feita, bem sucedida. Então, isso faz com que o perfil dos profissionais, né, ele precisa mudar um pouquinho, né? Eu tenho essa sensação, não sei se você concorda com isso, né? Então, na sua visão, a gente está caminhando o quê? Para um perfil mais analítico. Eu sei assim, o espaço da prancheta não existe mais, né? É aquele o engenheiro de prancheta não cabe nesse novo cenário, né? Do papel, do físico, do desenho físico ali, né? Então, na sua visão, a gente está caminhando para um perfil de profissionais mais analítico, mais digital, mais estratégico. Como é que você vê essa mudança de toda essa tecnologia pensando no perfil dos profissionais, que é onde a gente tem um grande impacto, talvez, né? Sim. E só fazendo um gancho lá, complementando aquela partezinha, a gente tem a felicidade de ter participado, né, de vários IDOCs, agora IDOC 4A, e foi uma jornada muito bacana, né? Desde lá do início, a gente vendo como que o IDOC tem evoluído e fazer parte dessa história é muito gratificante. A gente sempre faz aí dedica o nosso esforço para continuar juntos nesse projeto. Bom, retomando aqui a sua pergunta, a resposta da sua pergunta. Sem dúvida nenhuma, estão ocorrendo mudanças, tá? Dentro do trabalho e essas mudanças vão avançar, né? No estágio atual que a gente está em relação à introdução da IA na engenharia, isso tem resultado a seguintes exemplos de mudança.
Primeiro, as tarefas estão cada vez menos operacionais, né? A gente realmente precisa que os profissionais atuem e exercitem com mais capacidade de análise crítica, porque aí aquilo que é muito operacional, a tendência é que aos poucos a IA vá conseguindo resolver, né? Mas aquilo que ainda é analítico, que precisa de uma análise crítica mais apurada e tal, sem dúvida nenhuma que o ser humano ele precisa estar atuando ali, tá? A tomada de decisão precisa ficar com o ser humano. E por isso a IA hoje ela é muito uma ferramenta de apoio, né, para as tarefas humanas. Ela não substitui. Ela é um acelerador ali, muitas vezes, daquelas tarefas que são mais rotineiras, mais operacionais, né? É, por isso, a gente precisa de profissionais cada vez mais que tenham uma capacidade mais estratégica, né? E que estejam digitalmente preparados. Profissionais que tenham é, já assimilado que assim, o mercado mudou, né? O mundo está mudando e eles têm que se preparar. Ah, bom, em relação a isso tudo, então, é importante que esses profissionais eles tenham algumas capacidades. Vamos lá, quais são essas capacidades? A capacidade, primeiro, de interpretar os resultados da IA. Quando a IA ela gera um resultado, a gente não é obrigado a seguir aquilo ali à risca, não. Como eu falei, a IA ela é uma facilitadora, né? Ela vai trazer para você informações que você não tinha se atentado, né? Ou de uma forma legal de apresentar, resumida, sucinta. Você, inclusive, pode pedir para a IA mudar um pouco o estilo de como ela está te trazendo, mas interpretar aquilo ali, ver se faz sentido. A gente tem ouvido muito falar a palavra de a IA está, alucinou, né? É o termo alucinar. Isso acontece, acontece. Você pergunta uma coisa e ela traz outra, né? Então tem que ter a capacidade de você analisar aquilo ali e ver se faz sentido. Segundo ponto, formular as perguntas certas, tá? Se você faz uma pergunta torta ou incompleta, você não vai conseguir chegar no resultado que você precisa. Então, essa é uma capacidade muito importante que os profissionais têm que começar a adquirir. Saber perguntar, saber pedir para a IA aquilo que você quer ter de retorno, tá? E a terceira, conseguir conciliar o conhecimento técnico da sua experiência de engenharia com a tecnologia da IA. Então, você aproveitar toda a sua experiência, todo o conhecimento que você adquiriu na faculdade e canalizar isso para usar a IA da melhor forma. Combinar conhecimento técnico com essa nova tecnologia da IA, tá? Eu acho que esses são os três principais pontos. As empresas, elas, agora sobre o ponto de vista da empresa, elas estão buscando alguns perfis diferenciados. Isso já está mudando, tá? Justamente pelo fato de você precisar que os profissionais tenham características um pouco diferentes. Então, cada vez mais as empresas estão buscando profissionais mais analíticos, que eles consigam ter esse foco de interpretar e de correlacionar dados que a IA está gerando, tá? Outra característica dos perfis que as empresas estão buscando cada vez mais, pessoas colaborativas. Por quê? Porque você vai precisar de profissionais que tenham capacidade. Acabou aquele seu mundinho ali, né, de você abaixar a cabeça, ficar em cima da prancheta, como a Ana falou. Acabei o desenho, toma, agora a bola está contigo. Não. Você tem que ter profissionais que conversem mais, que saibam o que está acontecendo, o que está surgindo de novo, e consigam interagir com outros sistemas, com a IA, por exemplo. Pô, tá com uma dúvida aqui do projeto? Vai lá na IA e pergunta, troca uma ideia com outro cara. Então, a colaboração também está muito em evidência. E a questão da estratégia, né? De você poder. As pessoas estão recebendo muitas informações. E aí você tem que ter uma capacidade estratégica de receber aquilo tudo e antecipar tomadas de decisão com base naquilo tudo que está chegando em cima de você. Então vamos lá. Analítico, colaborativo e estratégico. Essas três características estão sendo muito importantes na hora de definir
o perfil dos profissionais nessa nova onda, né, de IA dentro da engenharia. Por isso, é muito importante que os profissionais busquem um termo que está muito em moda também, que é chamado de alfabetização digital, né? Você ter uma atualização constante. Você está antenado em relação àquilo que está surgindo. Uma IA que surgiu há um mês atrás, se ela não está criando coisas novas, daqui a pouco ela está obsoleta, 2 meses atrás. Então você tem que estar sabendo qual é a IA que é mais indicada para isso, né? Vocês devem saber que não existe só o chat GPT, né? Existem uma série de possibilidades. Então tem uma IA que é mais focada em informação técnica, tem uma IA que é mais focada em interpretação textual, tem uma IA que é mais focada em marketing, tem uma né, tem que analisar aquilo tudo, saber o que está surgindo e, e aí você utilizar a IA para amplificar a sua experiência e o seu conhecimento técnico. Aquilo que você tem, aquilo que você adquiriu durante a sua carreira, isso não vai se perder. O que você tem que fazer é pegar isso e usar a IA para potencializar todo esse seu conhecimento. Muito bom, Otto. Essa questão, assim, ó, eu acho que talvez muita gente aqui não sabia que a IA alucinava, né? Quando você está parametrizando, testando, né, ali dando o primeiro input de informações para ela aí, fazendo esse processo de assimilação de aprendizagem, né? Podemos dizer assim, ela no começo ela dá algumas respostas alucinantes ou tortas, né? Ou cria informação, que também é um risco, né? Ou cria informação que não existe, né? Ela não te deixa sem resposta, mas às vezes a resposta ela não está condizente. Então, nesse processo de treinar a inteligência artificial, esse é um ponto de bastante atenção e talvez nesse processo é onde a gente precisa ter pessoas com todos esses perfis que você, com todas essas características que você falou, né? Esse perfil mais analítico, saber que a resposta no momento de né, de testes ali, de ensinar, treinar, e saber que aquela resposta ela não está coerente com a realidade, né? Colaborar, então analisar informações, colaborar, ter essa capacidade então de receber informação e trabalhar bem com ela e questionar, né? Então, assim, essa capacidade de análise, essa capacidade de análise crítica, né? De saber que é, aquela informação, pô, ela pode vir nesse processo de implementação equivocada e dar inputs de informação ali para a inteligência artificial ela ser treinada conforme os resultados que a gente espera, né? Então, do que você trouxe, capacidade de interpretar resultados e fazer as perguntas certas, né? Então, acho que esse ponto que você trouxe, Otto, muito interessante, de fazer as perguntas certas, é algo que antes também já deveria ser valorizado, agora muito mais, né? Mas lá atrás, né, você recebeu uma informação, ou um direcionamento do seu trabalho no seu dia a dia e você não perguntar ou não entender e fazer, a gente vê bastante desse perfil, né? Eu recebo informação, eu não questiono, eu não colaboro, né? Ou eu não faço uma análise crítica, ou não volto para esclarecimentos, isso é muito ruim, acho que para qualquer contexto. E acho que agora isso ficou mais sensível, né? Você saber fazer as perguntas certas é realmente um diferencial, né? Dos profissionais. Isso também vejo muito em diferentes segmentos, né? Mas quando a gente está falando de tecnologia de transformação, isso fica, e de inteligência artificial, isso fica mais evidente, mais latente, né? Otto, e aí, agora falando que a gente falou da alucinação, da inteligência artificial, né, que é uma das etapas ali dessa implementação, o que que você acredita, então, ser os principais desafios ou riscos, né, nessa implementação ali, quando a gente está falando de projetos de engenharia? Então, que riscos a gente pode ter com relação à tecnologia, com relação à adaptação ou cultura organizacional? E acho que um ponto bem importante aqui é a governança, né? Então, a gente está realmente avançando num sentido positivo de ter a governança da informação, a saber com quem, onde, por quê, em qual momento, essas perguntas básicas ali, que são desafiadoras, né? As perguntas são básicas, mas o desafio às vezes, para a gente ter essa resposta na mão, temos muitos desafios ali. Então, principais riscos ou desafios, né, nesse processo de implementação de inteligência artificial em projetos de engenharia.
Perfeito. Ana, antes de eu entrar na resposta dessa terceira pergunta, deixa eu fazer um complemento em relação a isso que você falou, porque é essencial que a gente consiga abrir os olhos das pessoas em relação a essa questão da IA. Ela alucina sim, tá? Ela ainda está num nível de determinadas situações, ela te levar para o caminho errado. Eu faço até um comparativo que me ocorreu aqui agora em relação a como seria a melhor forma de usar a IA. E aí que reforça aquela questão que a gente fala de que o ser humano e a experiência do profissional ela não vai ser substituída, né? Vamos falar do Waze, que é aquela ferramenta de mapeamento de caminhos, né? Para a pessoa que Uhum. mora no Rio de Janeiro, como é meu caso, a gente sabe que nem sempre dá para ir pelo caminho que o Waze fala, porque a gente tem regiões aqui do Rio que são perigosas, e aí é importante que a pessoa já conheça a região do Rio de Janeiro, ela pegue uma determinada orientação que o Waze deu e decida se vale a pena ir ou não por aquele caminho. No caso da IA, é muito parecido. Você faz uma pergunta, principalmente se for uma pergunta técnica de engenharia, e na hora que vem o resultado, é importante que o profissional que está analisando aquela resposta tenha um conhecimento prévio, tenha uma experiência para saber se a IA está indo pelo caminho certo. Porque pode ser que ela esteja indo por um caminho equivocado. Vou dar um exemplo prático. Eu não sou formado em direito, né? Então tem algumas situações que eu vou lá e pergunto para a IA, com base na reforma trabalhista, essa situação, como é que eu deveria resolver? A IA foi e me respondeu, isso aí é um fato real, tá? Ó, com base na reforma, você deve fazer isso, porque na reforma tem um texto que é assim. Inclusive, eu achei muito interessante porque ela botou entre aspas, como se ela tivesse tirado aquele texto realmente de algum lugar. Ou seja, aumentou a credibilidade daquilo, né? Só que como eu estou habituado, eu sempre faço um back-check da informação. E eu peguei aquela questão e levei para um advogado. O advogado falou: não, não tem isso escrito na reforma trabalhista. Aí eu falei: o quê? Não, você pode estar brincando. Não, não existe isso. Aí eu fui, voltei para aquele chat e falei: recebi informação de que esse texto não existe. E a resposta da IA foi muito assim: ótimo, Otto, você está certo, realmente esse texto não existe. Então, é isso que se chama alucinação. Muitas vezes ela pega um caminho que a gente não sabe por onde que ela foi e ela traz uma coisa torta. Então, realmente, fiquem bem atentos e aproveitem o conhecimento de vocês para saberem se aquele caminho está indo, né, no caminho certo ou não. Bom, vamos lá, agora vamos falar da questão dos desafios. Você falou aí, Ana, nos principais desafios mesmo. São três pilares: tecnologia, cultura organizacional e governança da informação. Vamos começar pela tecnologia. A questão da tecnologia, os principais desafios são, primeiro, qualidade e organização das informações, dos dados, né, que vai permitir a IA gerar os melhores resultados. A IA, ela tem a capacidade de analisar informações desestruturadas, isso é verdade. Porém, quanto melhor a organização das informações, maior a assertividade e a qualidade daquele resultado que ela vai te trazer. Então, não entrem nessa de que, agora com a IA eu posso, né, largar tudo e deixar tudo sem um padrão, sem. Não, não, porque a qualidade do resultado cai quando você não tem o mínimo de organização. Segundo, integração das informações que hoje estão espalhados em fontes distintas. Não adianta você querer pedir para a IA respostas se parte dos seus documentos está no servidor de arquivo, parte dos documentos está no gerenciador de documentos, parte está na sua caixa de e-mail, parte está no pendrive, parte. Não vai conseguir, não vai conseguir. Então você precisa ter uma integração, uma consolidação dessas informações. Por isso que um gerenciador de documentos robusto, que tenha capacidade de IA, que consiga te ajudar, é importante, porque o ideal é você trazer tudo, né, as informações para ali, e ali você rodar os seus algoritmos de IA. Terceiro, dentro de tecnologia ainda, infraestrutura adequada para suportar as aplicações de IA, né? Você precisa ter um computador com qualidade, você precisa ter um banco de dados
bem organizado, você precisa ter uma série de requisitos técnicos que façam com que a IA tenha um bom resultado. Segundo ponto, cultura organizacional, né? Os principais desafios nesse ponto aí são, primeiro, resistência à mudança, né? Hoje existe uma percepção dentro de um grupo de profissionais de que a IA é uma ameaça, né? Ou que ela é muito complexa e que, poxa, eu nunca vou conseguir operar e tal. É, isso não é verdade, tá, pessoal? Como a gente falou, a questão é talvez uma mudança de perfil. Aquilo que é muito operacional, realmente, a IA tende a substituir. Mas nada impede de você começar a mudar o seu mindset e começar a tentar buscar incorporar no seu dia a dia decisões que a IA ainda não consegue tomar, né? Questões mais analíticas, estratégicas. Então, começa a desenvolver isso, começa a correr atrás, cavar situações, oferecer percepções, sugestões, porque a empresa vai perceber que você não é só aquilo operacional que você está fazendo, você tem uma capacidade de agregar mais valor, né? E saiba que você tem capacidade de operar IA. A IA hoje ela se tornou muito, tem uma usabilidade muito prática, ela está muito cada vez mais fácil de você operar. É, a questão de capacitação, né, que a gente fala, a questão da cultura organizacional. A gente tem que incentivar os profissionais a estarem aprendendo, sem parar, é, a- conhecendo novas tecnologias e novas oportunidades de uso da IA. Então, isso é muito importante, né? E a questão do engajamento. Aí tem muito a ver com gestão de mudança. Trazer as pessoas para essa mudança, passar para elas a ideia de que a IA, elas estão é, aí para ajudá-los, né? Para ajudar a gente a ganhar velocidade, para a gente conseguir fazer melhor as nossas atividades. Mas isso é importante que os profissionais participem dessas decisões em conjunto, né? Trazer eles para as decisões, para as definições de como usar IA, onde usar IA, isso é muito legal também. E o terceiro ponto é a questão da governança de informação, né? A gente precisa, então, organizar e padronizar, né, a questão dos documentos, reduzindo o risco da IA ser treinada, com dados equivocados ou imprecisos e aí não gerar bons resultados. A gente precisa de segurança da informação e acesso controlado para que documentos sigilosos ou estratégicos acabem não sendo usados pela IA e não sejam compartilhados sem a permissão, né? Porque a IA ela treina e aí muitas vezes ela pode aproveitar informações de um documento para trazer e aí ela acaba compartilhando coisas que ela não deveria compartilhar. Isso é muito importante. E a questão da transparência dos resultados da IA. Você tem que evitar pegar o resultado que a IA gerou e tratar aquilo ali como uma caixa preta, né? Não entendendo com base em que ela gerou aquilo, qual foi o caminho crítico que ela usou para chegar naquela conclusão. Não pode ser uma caixa preta, não pode ser cuspir um resultado, vamos pegar aquilo ali e transformar aquilo ali na nossa decisão, a tomar a decisão em cima daquilo, sem que haja uma análise crítica e entenda-se o raciocínio, a lógica que a IA levou para chegar naquela conclusão, tá? Seria isso, Ana? Nossa, muitos pontos aqui, ó, muitos pontos para a gente explorar, né? Então, falando ali de tecnologia, né? E processos também. Então, você reforçou aqui a questão da qualidade e organização das informações, né? A IA não vai substituir isso, e aliás, ela precisa disso para trabalhar e trazer mais resultados, né? Então, o profissional da informação encaixa muito bem aí, né? Traz essa outra abordagem, né? Não que ele vá ser substituído, mas que ele precisa realmente fazer a organização das informações acontecer e com qualidade, né? Não é qualquer informação, né? É informação realmente útil, relevante, atualizada, né? Falando da engenharia na última versão, né? Então, isso é realmente bastante relevante. Integração das informações é outro ponto que você trouxe também, né, Otto? Isso já é um desafio antigo da engenharia, de projetos da engenharia, você ter a informação relevante no momento certo, para as pessoas certas, na versão e revisão certa, né? Isso é um desafio.
E aí essa integração realmente ela pode melhorar e precisa melhorar para que a gente possa realmente ter resultados efetivos, né, nos projetos. E a infraestrutura de TI adequada, né? Tem que realmente haver um investimento nesse sentido, né? De capacidade de processamento, né? De realmente ter ali um espaço dedicado para isso e isso ser bem planejado, né? Não adianta eu colocar um motor de Ferrari numa estrutura de TI de Fusquinha, não vai rodar bem, né? Isso não vai acontecer bem. Capacitação você comentou também, né? Então, gente, oportunidade única de estar junto com a gente no dia 5 de setembro, na nossa 12ª edição do EDOC, que é um momento, uma oportunidade de capacitação do profissional, sim, né? Uma imersão em tecnologia, aplicada ali à gestão da informação em projetos de engenharia. E a gestão de mudança, né, Otto? Gestão de mudança é realmente algo que precisa ser bem planejado, precisa ser gerenciado, né? Nessas implantações, né, de qualquer tecnologia, mas em especial a IA, porque ganha muita escala e a implantação dela impacta rapidamente diversos setores. Impacta no sentido de processo, né? De forma de trabalho, de necessidades ali para essa implementação. E a governança, achei muito legal o que você trouxe sobre governança, porque a gente fala em restrição de acesso de documentos sigilosos confidenciais, a gente pensa em pessoas, né? Mas essa abordagem que você trouxe muito legal, de você restringir até acesso da própria IA, para que ela não traga, não faça divulgação de informação que precisa ser restrita, segredos de negócio, para qualquer um, né? Então, isso é bem interessante. E a questão de transparência de resultados também, né? Da onde ela pegou, né? O que que ela está trazendo, quais são as bases de dados dentro da própria empresa, do próprio negócio que ela está buscando informação. Então, eu achei muito interessante também. Otos, temos muitas oportunidades, né, nesse novo cenário de inteligência artificial aplicada ali em projetos de engenharia, e o profissional da informação precisa estar conectado e preparado para essas mudanças, né? Até porque ele pode ter um papel de destaque, né? É o profissional que sabe organizar a informação, sabe estruturar informações, trazer ali critérios de qualidade. Então, eu vejo muita oportunidade nesse sentido, mas como você mesmo falou, a questão da capacitação, a questão de estar é, pronto, né? Pronto para trabalhar com essa nova realidade. Então, isso também não é só para profissional da informação, né? Os profissionais que atuam no segmento de engenharia de forma geral, eles precisam estar preparados para este novo cenário, né? Para a IA como não como uma inimiga, né? Mas como algo que você precisa explorar com o conhecimento que já se tem, né? E fazer com que isso ganhe escala, né? A gente possa ter resultado mais rápido, trabalhe melhor, com mais efetividade ali. Muito legal, muitas dicas importantes. E aí, gente, vocês gostaram? Cadê as perguntas aqui no chat? Algumas já estão sendo respondidas aí. Eu achei bastante interessante e estou curiosíssima para ver o que que você, Otto, vai trazer de aplicação, então, lá no EDOC, né, no dia 5 de setembro ali. Com certeza vai virar, né, a demonstração prática ali desse uso de toda essa tecnologia na gestão documental. Otto, você gostaria de complementar alguma outra informação que a gente explorou ali, até olhando o pessoal do chat, para a gente caminhar para a nossa finalização, desse Talks, que foi realmente. Se vocês tomaram nota de tudo, gente, tem uma receita de bolo aí ótima para a gente poder no dia a dia aplicar e tantos insights aqui que o Otto trouxe para a gente. Legal. Ana, eu, eu entendo que a gente passou aí as principais mensagens, né? Só dando um complemento aqui, que eu acho importantíssimo, e aí uma visão para as empresas, né? Também de engenharia, não só para os profissionais. A gente implementar a IA dentro da empresa, ela não é só uma questão, então, de tecnologia, tá? Ela tem que estar sempre acompanhada por uma visão estratégica, aonde que eu quero chegar, quais os setores que eu quero utilizar, para que eu quero utilizar, qual o ganho que eu vou ter e tudo mais. Tem que ter processo estruturado para isso. Não adianta só.
Aí, pessoal, tá aí, ó. Agora vocês estão com a ferramenta, agora é só começar a usar. Não, você tem que definir direitinho em que situações o profissional vai usar, orientá-lo de como usar, o resultado que saiu, o que que ele tem que fazer com aquilo e tudo mais, e a questão da gestão de mudança que a gente falou. Você introduzir a IA sem combinar antes com a equipe, trazer ela para participar daquilo, para ela se sentir engajada, empenhada, você acaba gerando aí um risco muito grande, que é de gerar um bloqueio, uma barreira e aí, pessoal, se a equipe não comprar a ideia e não participar daquilo, vai acabar sendo muito mais negativo para a empresa do que ter ganhos em relação àquilo, né? No nosso evento do IDOC 4A, do dia 5 de setembro, a gente vai trazer informações como essas aqui, mas muito além. A gente vai apresentar na prática isso para vocês. Então, o que foi falado aqui na teoria, lá vocês vão ver acontecendo. A gente vai utilizar como base o software desenvolvido por nós, o iClick, para mostrar algumas dessas aplicações na prática e trocar mais ideias sobre o assunto. É isso, Ana? Muito bom, gente. Fica aqui o convite do Otto para todos vocês, o meu convite, o convite da Todesca para estarmos juntos, então, naquele momento gostoso de troca, daquele café, né? Daquela troca de experiências, né? Então vai ser muito legal. Dia 5 de setembro, então, aguardamos todos vocês ali, junto com a gente, no centro do Rio de Janeiro, ao lado do Museu da Manhã, para a gente conversar, né? Fazer essa troca trocar experiências, ver o que deu muito certo, o que pode ter dado errado no seu projeto, na sua implementação também, que pode ser melhorado num próximo projeto. Acho que essa troca com certeza será muito bacana mesmo. E legal, né? A gente poder encontrar pessoas que a gente só encontra no online, né? Ver presencialmente, isso vai ser muito bacana, com certeza. Pessoal, fica aqui o nosso convite. Otto, agradecer pelo conteúdo que você trouxe. Acredito que o pessoal, né, quem tomou nota, tem muitos insights ali para poder trabalhar, né? Muitas coisas ali para repensar também com relação à inteligência artificial aplicada. E estaremos juntos, então, no dia 5. Novamente, obrigada, Otto, por essa parceria da Profit, junto com a EDOC, junto com a 4A, né? Fazendo acontecer esse evento, essa capacitação, essa conexão de profissionais ali. Muito bom. E nos encontramos, então, daqui a alguns dias lá no Rio de Janeiro. Pessoal, boa noite. Otto, vou deixar você dar o seu boa noite aí e estamos caminhando para a nossa finalização. Beleza, Ana. Obrigado, então, a todos os que participaram aqui da nossa conversa. Foi um prazer e espero todos lá, hein? Vamos nos encontrar, como a Ana falou, pessoalmente, bater mais um papo, trocar mais informações, ideias aí sobre essa questão. Obrigada, Otto. Boa noite, pessoal. Até a próxima.